Olá, aqui é André Belfort, advogado tributarista, e hoje eu estou aqui com o objetivo de revelar a você os segredos dos advogados que atuam na área tributária. Tenho 3 perguntas para te fazer. Primeiro, você já pensou por que é tão difícil de atuar na área tributária? Você também já parou para se perguntar por que essa área é uma área tão restrita, porque somente poucos advogados e poucas bancas atuam nessa área? E como seria para você ter a oportunidade de atuar na área tributária, mesmo sem ter experiência e mesmo sem nunca ter tido contato com a matéria? O fato é que as formas tradicionais de atuar na área tributária, elas acabam sendo repetitivas, porque ou você entra como um advogado júnior, até mesmo como estagiário em um grande escritório, uma grande banca, e fica ali disponível a ralar horas e horas, 12, 14, 16 horas por dia, durante anos, ganhando um salário muito pequeno, ou você vai ter que ser um herdeiro de um grande escritório, onde a sua família tem ali uma carteira muito grande de clientes e uma experiência jurídica tributária já em conformidade com tudo aquilo que está acontecendo com as jurisprudências. Bom, mas se assim como eu, você não tem tempo para poder estar 14, 16 horas dentro de um escritório para aprender isso, trabalhando muitas vezes de graça, e também não herdou uma carteira de clientes e começa do nada, na minha família, por exemplo, ninguém é advogado. Meu pai, meu avô, enfim, meus tios, eu não tive ninguém na mesma carreira que eu. Por isso eu tive que começar do zero. Então, se você não entende nada de direito tributário, mas sabe que dentro da área tributária tem grandes oportunidades, onde se discute milhões, e na verdade é um grande celeiro ali para uma advocacia de verdade, a sua história vai ser bem parecida com a minha. Mas o grande ponto aqui é que você não precisa cometer os mesmos erros do que eu. Por isso, presta bastante atenção no que eu começo a te revelar agora. O primeiro grande ponto é que o fisco, ele continua cobrando impostos indevidamente. E a grande sacada disso é porque poucos contribuintes sabem disso e poucos contribuintes questionam isso. Por isso, essa prática irregular do fisco, seja ele na esfera estadual, municipal ou federal, ela acaba criando para nós, advogados tributaristas, grandes oportunidades, porque praticamente todas as empresas têm créditos a recuperar, têm ali oportunidades tributárias de transformar o seu negócio e alavancar a vida financeira das empresas. Por isso, o advogado tributarista ele se torna uma peça fundamental no desenvolvimento. E é aí que nascem as grandes teses tributárias, porque muitos dos tributos instituídos pela esfera estadual, federal e municipal antagonizam o CTN e a Constituição Federal, que são as leis que tutelam e regem o direito tributário. Quando eu me dei conta disso, quando eu pude perceber isso, eu entendi que eu precisava de um método, de um passo a passo simples que me colocasse diante dos meus clientes de uma maneira clara, para que eu e ele pudéssemos entender essas oportunidades, sem grandes complicações, sem grandes entraves jurídicos. E aí é que vem a segunda grande sacada desse nosso vídeo de hoje. Milhões pagos em impostos indevidamente. Muitas teses jurídicas já pacificadas na Suprema Corte, onde não há mais discussão jurídica sobre o tema, mas sim oportunidades através de produtos prontos, com a mesma fundamentação, podendo oferecer aos clientes uma estrutura de resolução de problemas e não só ficar ali sentado esperando o cliente chegar, ser procurado por eles. E aí passamos para uma advocacia ativa e estratégica dentro do negócio dos nossos clientes. Foi quando eu percebi que de fato haviam poucos profissionais com esse perfil e com esse tipo de atividade. E mais, quando eu olho para as empresas de pequeno e médio porte, aí então é muito difícil encontrar alguém com esse viés, com essa proposta. E aí você acaba encontrando um mar para você nadar de braçada e muitas vezes sozinho. Em alguns segmentos, sequer há pessoas com esse tipo de entendimento, com esse tipo de sacada para oferecer os produtos a esses clientes. Logo, você vê um mercado muito grande, com muito dinheiro a ser recuperado e completamente carente de uma mão de obra especializada. Foi aí que eu foquei em desenvolver uma metodologia de trabalho focada em uma área específica. E não mais ficar aguardando clientes baterem em minha porta. Passei a apresentar soluções objetivas através de produtos prontos e aí tudo mudou. Passamos a jogar um outro jogo em uma advocacia que faz sentido de verdade para mim hoje. Eu chamo esse método de o método da advocacia tributária na prática. Nesse método, eu divido com você um pouco da minha trajetória que me permitiu construir ferramentas poderosas, onde de fato eu pude virar o jogo para uma advocacia de verdade. Através de um passo a passo simples, onde você não precisa ter experiência na área tributária para a compreensão da matéria, que foi feita para uma aplicação simples
prática e imediata para iniciar você na área tributária. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Nos siga lá no Instagram, também se inscreva no nosso canal no YouTube. Assim, poderei continuar dividindo com você um pouco da nossa vida, um pouco da nossa experiência da advocacia tributária na prática. Um forte abraço. Valeu!